Bom, galera, vamos então para a última questão da prova, a questão 2, dissertativa. Eu vou ler o enunciado para vocês e começar respondendo a letra A. O enunciado diz o seguinte: Marcelo e Edivaldo seguram pelas extremidades uma corda de comprimento L e densidade linear μ, aplicando uma tensão T. Ao movimentar as extremidades, eles geram ondas harmônicas progressivas em cada extremidade, de forma a obter, ao final, uma onda estacionária na corda, com os ventres nas posições de Marcelo, xm igual a 0, e Edivaldo, xe igual a L. Letra A. Quais as condições de contorno a serem satisfeitas pela onda estacionária formada? Vamos entender então o que está acontecendo. A gente tem uma corda com duas pessoas em cada extremidade da corda. Cada uma dessas pessoas começa a agitar a corda de forma a produzir ondas. E essas ondas, quando elas se encontram depois de passado um determinado tempo, elas formam uma onda estacionária na corda. Ou seja, a corda fica preenchida por ventres e nós. Que é aquele desenho de um dos testes que teve, que são aqueles gomos que a corda forma. Tudo bem? Então, é basicamente isso que está acontecendo. Só que o enunciado fala que os ventres, que é o ponto de maior amplitude entre a corda, eles ficam exatamente onde as duas pessoas estão. Então, é como se, por exemplo, a gente tivesse uma pessoinha aqui, uma outra pessoinha aqui, a corda está aqui e os ventres se formam na posição das pessoinhas. Tá bom? Aqui tem ventres onde as pessoinhas estão segurando as cordas e elas estão balançando. Tudo bem? Esse é só um exemplo de como poderia ser o sistema que ele está propondo para a gente, tá bom? Então, ele pergunta, dado que o sistema funciona dessa forma, que as coisas estão acontecendo dessa maneira, quais são as condições de contorno, ou seja, quais são as condições, o que é preciso ser satisfeito para que o sistema aconteça da forma que ele está acontecendo. Eu já fiz um desenho prévio aqui, mostrando que numa extremidade acontece um ventre, na outra também. No ventre, o que acontece é uma posição de máximo da corda, da função da onda, porque a função da onda ela é o quê? Y de x, t. Quando acontece um ventre, é quando a gente tem um máximo em x, é quando a gente tem um máximo de y em x, certo? O tempo, ele não interessa muito nessa análise, a gente só está preocupado em analisar os eixos dimensionais, aqueles que formam dimensões espaciais. Então, no caso, eu desenhei aqui as coordenadas x e y. Então, aqui seria x, aqui seria y. Os pontos de ventre são os pontos de máximo y para um determinado x. Então, a condição que a gente precisa satisfazer para o sistema acontecer é que a derivada parcial de y em x precisa ser igual a 0. E a gente pode visualizar isso pela própria reta tangente. A reta tangente no ponto de ventre precisa ser 0, que é o ponto de amplitude máxima. Como é um ponto de máximo, a derivada nesse ponto é 0, então del y, del x tem que ser igual a 0, dado que y é uma função de x e de t. O t pouco importa, a gente só está preocupado com os eixos espaciais, tudo bem? E isso tem que ser verdade nos pontos xm igual a 0 e xe igual a L. Isso tem que ser verdade nos dois pontos, tudo bem? Outra condição que a gente tem que satisfazer é que a velocidade das ondas na corda tem que ser igual a raiz de t sobre μ. Tá? Essa condição é bem básica. E uma outra condição interessante que a gente precisa satisfazer é que o tempo precisa ser maior do que L sobre 2 dividido pela velocidade. Por que a gente precisa levar em conta essa condição? Porque esse é o tempo necessário para que as ondas se encontrem no meio da corda, se a onda anda com velocidade tanto, para ela chegar no meio da corda, ela tem que percorrer um comprimento L sobre 2. Então, se eu garantir que passou um tempo maior do que L sobre 2 dividido por V, se passou um tempo maior do que isso, com certeza as ondas já estão ali interferindo uma na outra e, portanto, construindo a onda resultante, que é a onda estacionária, tudo bem? Então, essas são as três condições. Del y, del x tem que ser 0 no começo e no fim da corda, para ter ventre. Velocidade tem que ser raiz de t sobre μ e o t tem que ser maior do que L sobre 2 dividido por V. Isso é a letra A, tá, gente?